Olá, eu sou o Maico. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula e hoje eu vou te mostrar passo a passo como que você pode construir relatórios profissionais utilizando a função Soma-C dentro do Excel. E eu já vou começar te mostrando como vai ficar o resultado final desse projeto. Então esse daqui vai ser o nosso relatório, onde nós vamos ter aqui o faturamento por departamento e nós vamos ter aqui também o resultado de vendas individual por cada um dos nossos vendedores. Então além dele mostrar aqui os resultados de vendas de cada um dos nossos vendedores, ele vai mostrar aqui o percentual de performance em relação àquela categoria. Além disso, eu posso vir aqui e modificar o vendedor. Então, eu tenho a Ângela, eu posso mudar aqui para o Bruno, ele vai me trazer os resultados do Bruno, eu posso mudar aqui para a Fernanda, e conforme eu vou modificando, se você observar, tem um botãozinho que nós vamos colocar aqui nesse relatório, ele vai segmentando de acordo aí com o seu objetivo. E além disso, tem aqui os resultados de faturamento, em que ele vai buscar automaticamente essas informações em uma base de dados. E para você poder entender o que nós temos aqui nos bastidores, esse relatório, ele está sendo criado a partir dessa base de dados. Então nós temos aqui a coluna número do pedido, data, vendedor, departamento, região, estado, UF, valor do frete, valor unitário, quantidade e total. E a primeira coisa que você precisa ter claro quando você vai construir um relatório dentro do Excel são os tipos de informações que você deseja organizar nesse relatório. A partir do momento que você tiver claro as informações que você deseja, fica muito mais fácil a gente saber que tipo de informação é importante a gente extrair na construção desse projeto. Agora que você já viu o resultado final, trouxe uma planilha totalmente em branco para a gente poder iniciar do absoluto zero. Essa planilha vai ficar disponível gratuitamente para você fazer o download logo aqui abaixo do vídeo. E a primeira coisa que nós vamos fazer é extrair a lista de departamentos para que a gente possa construir esse relatório. Para isso, eu vou selecionar aqui a coluna D e eu vou utilizar uma das ferramentas mais simples que eu conheço dentro do Excel para que você possa extrair listas exclusivas dentro das suas planilhas. Bom, então você vai selecionar aqui a coluna D, vai pressionar a tecla Ctrl C para copiar toda essa coluna. Aí eu vou pedir para você adicionar uma nova planilha. Você vai clicar lá na coluna A, vai dar um Ctrl V para poder colar aqui todos os departamentos. A questão é que para a gente poder construir esse relatório, a gente vai precisar somente dos departamentos exclusivos. Portanto, nós vamos vir aqui até o menu Dados. Eu vou te mostrar uma das ferramentas mais simples que eu conheço para você poder extrair listas exclusivas dentro das suas bases de dados. Lá no menu Dados, você vai clicar aqui na ferramenta Remover Duplicatas e com essa ferramenta aqui ativa, o Excel vai trazer para você uma nova janela em que ele vai mostrar a coluna Departamento, que é a coluna que está selecionada. Aqui é só você clicar em OK. Pronto, ele já vai remover tudo aquilo que estava duplicado e vai te trazer somente os valores exclusivos. Aí você pode clicar em OK e aí na coluna B nós vamos digitar aqui faturamento. Bom, então nós vamos começar a operar aqui a função Soma-C. Eu vou dar mais um aqui para ficar bem fácil de você conseguir visualizar aqui o passo a passo de operação dessa função e nós vamos acessar aqui a base de dados. Nosso objetivo aqui é trazer o resultado de faturamento, esse valor, ele está disponível lá na coluna total. Então eu vou te mostrar uma forma bem simples que eu utilizo quando eu preciso operar determinadas funções dentro do Excel. Para isso eu vou selecionar aqui a coluna total e lá na caixa de nome, que fica disponível aqui embaixo da faixa de opções, eu vou chamar aqui essa coluna de totais, ok? Vou chamar essa coluna de totais, como eu quero trazer o total de faturamento por departamento, eu vou selecionar aqui também a coluna D, que é a coluna de departamento, e eu vou abreviar aqui para departamento. Bom, feito isso, tá? Então tem aqui as duas colunas nomeadas. E por que eu selecionei as duas colunas? Porque todos os registros que forem ser inseridos abaixo, o Excel já vai considerar também nesse relatório. Bom, vou voltar aqui na minha planilha, nós vamos começar aqui utilizando a função Soma-C. Essa função ela é extremamente importante porque quando você aprendeu a utilizar o Excel, eu acredito que uma das primeiras funções que você tenha tido acesso foi a função de soma. No entanto, a função Soma-C, ela só vai somar uma lista de valores se eles atenderem uma determinada condição, ou seja, um determinado critério. Bom, então, função Soma-C. Essa função aqui ela tem três argumentos, então intervalo, critério, intervalo de soma. Bom, então aqui no intervalo a gente vai chamar a nossa lista de departamentos que nós nomeamos lá na nossa base de dados. Então vou colocar aqui a abreviação de departamento, esse vai ser o intervalo, ponto e vírgula, e o critério aqui vai ser decoração, que está na célula A2. Feito isso, ponto e vírgula, o meu intervalo aqui de soma da sintaxe vai ser a coluna totais. Então, fecho parênteses. Então, nós temos aqui o intervalo, o critério e o intervalo de totais. Pressionando a tecla Enter, eu já vou ter aqui o primeiro valor de faturamento desse departamento e a partir daqui eu posso fazer a distribuição para todos os demais departamentos. Pronto. Qualquer novo registro que entrar naquela lista ou qualquer linha que sofreu uma alteração, o Excel já vai atualizar automaticamente aqui nesse relatório. E para ele ficar mais organizadinho, eu vou deixar aqui todos os valores como contábil. Para isso, aqui no menu Página Inicial, você pode clicar aqui nesse ícone. Pronto, ele vai transformar todos esses valores aqui para dinheiro, né, para valor monetário. E o nosso objetivo aqui,
agora vai ser trazer os resultados de vendas de cada um dos nossos vendedores. Para isso, o que nós vamos fazer? Eu vou escrever aqui na coluna do lado vendedor e aí eu vou colocar aqui a Fernanda. Tá, vou colocar aqui a Fernanda, vou aumentar aqui a coluna. E o meu objetivo aqui é trazer o resultado de vendas da Fernanda. Nesse caso, eu vou precisar incluir aqui a informação também do vendedor. Nós tínhamos nomeado aqui a coluna departamento e também a coluna total. O que eu vou fazer? Como eu vou incluir também o vendedor nesse relatório, eu vou selecionar aqui a coluna C, que é onde eu tenho todos os vendedores, e lá na caixa de nome, para ficar mais organizado, eu vou chamar aqui de vendedores. E por que eu faço esse procedimento de ficar nomeando colunas? Porque uma vez feito isso, na hora que eu estou operando a função, eu não preciso ficar voltando aqui na minha matriz, na minha base de dados, para poder ficar selecionando essas colunas. Então já faço esse procedimento de uma única vez. Então com a coluna aqui vendedores nomeado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na coluna D, e dessa vez nós não vamos utilizar a função soma C, nós vamos utilizar a função soma Cs. Então, esse S a mais aqui, no que ele vai diferenciar? Com a função soma Cs, eu posso selecionar mais de um critério. Então, nesse caso, eu vou criar um relatório que vai me mostrar aqui o resultado de vendas por departamento e também eu vou poder segmentar por vendedor. Então, observando aqui atentamente a estrutura da sintaxe, ele fala que primeiro nós precisamos aqui informar um intervalo de soma, depois o intervalo critério 1 e depois o critério 1. O que isso significa? Que no intervalo de soma, eu vou chamar a minha coluna de totais, ponto e vírgula, no intervalo critério 1, eu vou selecionar aqui a minha lista de departamento, ponto e vírgula, lá na lista de departamento eu vou pedir para o Excel procurar pelo departamento de decoração, ponto e vírgula, procurou o departamento de decoração lá na lista de departamentos, eu vou pedir para ele passar também lá na lista de vendedores, ponto e vírgula, e procurar para mim pela Fernanda. Então, se ele achar a Fernanda lá na lista de vendedores, ele vai me trazer aqui o resultado de vendas dessa vendedora. Bom, como eu vou modificar aqui depois o vendedor, então eu vou ter que congelar essa célula, tá? Então eu vou congelar aqui a célula E1, pressionando a tecla F4, fecho parênteses e dou Enter. Então ele vai me trazer aqui o resultado individual de vendas da Fernanda, especificamente aqui da categoria decoração. E se eu fizer aqui a distribuição para as demais categorias, ele me mostra da mesma forma os resultados individuais dessa vendedora. Eu vou pedir aqui para ficar mais organizado, para colocar aqui a formatação de contábil e eu consigo verificar aqui individualmente os resultados da Fernanda. Uma coisa interessante que nós podemos colocar aqui também, a gente pode pedir essa informação por porcentagem. Então como que fica isso daqui? Igual o resultado de vendas da Fernanda dividido pelo resultado total de faturamento dessa categoria. Pressiono a tecla Enter e aí eu posso fazer a distribuição para todas as demais células. E aqui eu vou pedir para colocar como porcentagem. Então, coloquei aqui porcentagem, vou aumentar aqui as casas decimais e aí eu consigo verificar o percentual de vendas da Fernanda por cada uma dessas categorias. Além disso, é claro que eu posso modificar aqui também o vendedor. E aí, para ficar mais organizadinho, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui vários vendedores, então eu tenho o Vinícius, eu tenho o Mike, eu tenho a Paola, eu tenho a Rita, eu tenho vários vendedores. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar um botãozinho lá onde está a Fernanda para que eu possa segmentar pelo vendedor. Então novamente nós iremos utilizar a ferramenta de remover duplicatas para que a gente possa extrair a nossa lista de vendedores aqui da nossa base de dados. Então vou selecionar aqui a coluna C, vou dar um Ctrl C para poder copiar, vou voltar aqui na minha planilha de relatório, vou colar essa coluna lá na coluna G, então clico lá na coluna G, dou um Ctrl V para poder colar. E aqui eu vou acessar o menu Dados e vou clicar lá na ferramenta de remover duplicatas. Selecionei aqui essa ferramenta, eu vou clicar aqui em OK para confirmar. Excel vai me trazer somente os valores exclusivos. Clico aqui em OK. Então agora que nós já temos uma lista com todos os vendedores da nossa base de dados, nós vamos colocar um botãozinho para que possamos selecionar o vendedor através de uma lista. Então aqui na célula E1 eu vou acessar novamente o menu Dados e embaixo da ferramenta Remover Duplicatas eu vou pedir agora a ferramenta de Validação de Dados. Na ferramenta Validação de Dados eu venho aqui em Configurações, em Permitir eu vou mudar de qualquer valor para a opção de Lista. Selecionei a opção Lista, eu vou clicar aqui em Fonte e aqui em Fonte eu vou selecionar a minha lista de vendedores. Então selecionei toda a lista, clique em OK para confirmar e a partir de agora toda vez que eu clicar aqui nessa célula, o Excel vai mostrar aqui um botãozinho onde que eu posso segmentar aqui pelo vendedor. Então eu quero ver aqui os resultados da Rita, eu clico na Rita. Eu quero verificar aqui pela Vanessa, eu seleciono a Vanessa. Para ficar mais organizado, a gente pode organizar isso aqui também por ordem alfabética. Então como que vai funcionar? Eu vou clicar aqui em qualquer um dos vendedores, lá no menu Dados eu peço para classificar de A a Z. Tá? Então ele vai classificar aqui para mim por ordem alfabética.
Feito isso, eu posso ocultar aqui essa coluna, eu não preciso mais dela, tá? Só não posso excluir porque senão eu perco acesso à validação de dados. Vou selecionar aqui a coluna G e vou pedir para ocultar essa coluna. Então, a partir de agora, mesmo com a coluna oculta, eu posso modificar aqui o vendedor a qualquer momento. Para finalizar o nosso relatório, nós vamos trabalhar aqui agora a parte da aparência para poder deixar ele muito mais profissional. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a linha 1 e, como a linha 1 é a linha onde nós temos os títulos, eu vou acessar o menu Página Inicial e vou mudar aqui a fonte para Arial Black. Eu gosto de utilizar a fonte Arial Black para o título porque normalmente essa é uma fonte que a gente não utiliza em outros locais das nossas planilhas. Então, acho que para o título ela fica bem interessante. Bom, e aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui todos os títulos, eu vou pedir aqui no baldinho de tinta para utilizar a fonte cinza escuro e o restante eu vou colocar aqui como cinza claro. Se você quiser, você pode utilizar, obviamente, uma outra cor. Vou pedir aqui para adicionar uma nova linha também e aqui eu vou pedir para adicionar uma nova coluna. Adicionei aqui a nova coluna, vou diminuir um pouquinho aqui a largura dela, normalmente eu gosto de deixar aí com 3 pixels e vou desativar aqui também, lá em exibir, eu vou pedir para desativar as linhas de grade. Bom, e aí está pronto aqui o nosso relatório, tá? Nós temos aqui o resumo de todos os faturamentos por departamento e também a gente consegue visualizar essa informação por vendedor. Para ficar bem completinho, então foi utilizado aqui a validação de dados. Com isso a gente consegue a qualquer momento aqui modificar o vendedor. Aqui você ainda pode colocar uma outra cor para poder diferenciar aqui o vendedor, pode modificar aqui o nome da planilha para ficar bem organizado. Vou chamar aqui de relatório. Vou diminuir aqui um pouquinho essa coluna e está pronto aqui o nosso relatório. Bom, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para o seu aprendizado. Agora é colocar em prática nas suas planilhas do trabalho para que você possa construir relatórios otimizados e profissionais utilizando a função Soma C. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, eu quero te indicar essa outra videoaula. Escreve para mim nos comentários o que você achou. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.